você ainda acredita que o Brasil foi descoberto em 1500, eu vou te mostrar algumas coisas que talvez façam com que você comece a repensar isso. As inscrições fenícias feitas em 800 a.C. na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, por si só são evidências que o Brasil já era conhecido e visitado muito tempo antes da era cristã. O historiador e arqueólogo brasileiro Bernardo de Azevedo da Silva Ramos foi quem traduziu essas inscrições em 1930. Tiro Fenícia, Badesir, primogênito de Et-Baal. Mas que tempos depois, em 1954, o professor Henrique José de Souza corrigiu essa tradução. Tiro Fenícia e Et-Baal, primogênito de Badesir. Aliás, o próprio nome Brasil deriva do rei Badesir e não de uma árvore que deram o nome de pau-brasil. Nesse período, quase 3.000 anos atrás, o Brasil foi dividido em dois reinos, Brasil do Norte e Brasil do Sul. E tinham duas capitais. No Brasil do Sul era a região do Rio de Janeiro, Carioca. Cari de Cários e Oca de local, lugar, o lugar dos cários. E ao norte, a outra capital era chamada de Soter, que em grego significa Salvador. Por isso que hoje, quem nasce em Salvador é chamado de soteropolitano. E não por coincidência, já que isso não existe, quando os portugueses chegaram, as duas primeiras capitais do Brasil foram Salvador e Rio de Janeiro. A maneira mais simples de desconstruir uma nação, desconstruir o povo de uma nação, é fazer com que esse povo não tenha história, um passado. E isso foi intencionalmente criado para que o Brasil fosse hoje o que ele é e não o que ele deveria ser. Um feliz sempre e tchau. Por que insistem em esconder a verdadeira história do Brasil? Em negar as inúmeras provas de que os fenícios, os gregos, cários, mongóis estiveram aqui muito tempo antes de 1500. E ainda continuam ensinando na escola que os portugueses erraram o caminho e chegaram aqui por acaso. Não existe acaso. Não chegaram aqui sem querer. As pessoas preferem continuar se enganando do que aceitar que foram enganadas. O Ocidente se recusa a aceitar a cultura do Oriente por ela ser tão grande quando comparada que ofuscaria o conhecimento acadêmico. E essa é a razão de achar que tudo é mito, lenda e rejeitar aquilo que se desconhece. E o mesmo acontece com o Brasil. Destruíram a história e nos disseram um conto que aqui foi descoberto em 1500. E que os primeiros que aqui vieram habitar era o que de pior existia em outros lugares. E aí foram mandados para cá para então formar essa raça inferior chamada raça brasileira. E isso porque, aqui eu vou abrir aspas, reconhecer a verdadeira história do Brasil significa simplesmente reescrever a história da humanidade. Se vocês buscarem a obra Inscrições e Tradições da América Pré-Histórica, especialmente do Brasil, vão ver que nesse livro estão estudadas e catalogadas mais de 3.000 inscrições e objetos que simplesmente provam que os povos que eu mencionei estiveram aqui no Brasil muito antes de 1500. Mas foi e é feito um esforço enorme para que essa obra e tudo o que Bernardo de Azevedo da Silva Ramos descobriu fosse praticamente extinguido e quase nunca falado nada a respeito. Mas isso não aconteceu só aqui. A prova é que logo em seguida dos conquistadores terem chegado na América Central e na América do Sul, a primeira providência foi destruir toda a cultura, praticamente todos os registros, porque um povo sem referência deixa de ser uma nação e passa a ser um amontoado de pessoas sem um ideal em comum. A história do Brasil não é o que contam pra gente. Um feliz sempre e tchau.